Olá, bom dia! Bem-vinda, bem-vindo a mais um Café com Fé. Mais uma semana começando e nós estamos aqui juntos e juntas nesse momentinho que tem o objetivo de nos trazer uma pequena reflexão, um pequeno momento para a gente ficar conosco e começarmos bem a semana. Eu quero já agradecer a você que está acompanhando todo o nosso trabalho aqui no canal Alexandra Torres Comunique e dizer que fico muito feliz que você esteja gostando, que você esteja participando, que você está acompanhando aqui as nossas produções, não apenas esse nosso momento carinhoso aqui do Café com Fé, como também o nosso Papo de Psique, que rola às terças-feiras, inclusive nesta terça-feira tem Papo de Psique, tá, gente? Vai ser muito bacana. E também os nossos conteúdos aqui de oratória, de comunicação. Então, esse canal é seu, esse canal é feito para você. Então, usa dele, aproveita bastante. E hoje, nós vamos dar continuidade ao assunto que nós começamos semana passada. Se lembram que nós conversamos sobre o medo e que nós falamos que hoje nós daríamos prosseguimento, faríamos uma segunda parte sobre isso. E hoje nós vamos dar um mergulho na questão da relação do medo com a autoconfiança, que é algo que muita gente tem dúvidas, todos nós. Quando o medo nos toma, nós sempre estamos colocando a culpa ou a responsabilidade deste medo de uma maneira externa, em algo que está fora de nós. E o que nós vamos ver hoje, aqui com o auxílio do velho e bom Hamed, no livro As Dores da Alma, é que este medo, como a gente disse semana passada, e a gente continua dizendo, fala muito mais sobre nós. E hoje, o convite do Hamed é para que a gente dê um mergulhozinho numa coisa que Jung chamava de sombra. Isto mesmo. Quando a gente escuta a palavra sombra, parece logo que é uma coisa muito ruim. E não é. A sombra é tudo aquilo que está oculto, é tudo aquilo que está escondido em nós. E se nós temos coisas que nós queremos esconder, porque nós não gostamos dela, também existem coisas maravilhosas sobre nós que também estão escondidas, porque nós, como não mergulhamos na nossa sombra, nós também não descobrimos as nossas potencialidades positivas. Então, gente, hoje é um segundo capítulo sobre medo que Hamed nos convida. Ele já começa com uma frasezinha muito bacana, que diz o seguinte: desvendar gradativamente a nossa geografia interna, nosso próprio padrão de carências e medos, proporciona-nos uma base sólida de autoconfiança. A gente poderia passar o nosso café hoje só conversando sobre esta frase. Veja, ele diz que quando a gente mergulha na nossa geografia interna, quando a gente para olhar as nossas carências e os nossos medos, automaticamente nós vamos solidificando, construindo a nossa autoconfiança. Por quê? É o que a gente vai entender. Modela e forma a nossa sombra tudo aquilo que nós não admitimos ser, tudo o que não queremos descobrir dentro de nós, tudo o que não queremos experimentar e tudo o que não reconhecemos como verdadeiro em nosso próprio caráter. Sombra é um conceito junguiano para designar a soma dos lados rejeitados da realidade, que a criatura não quer admitir ou ver em si mesma, permanecendo, portanto, esquecidos nas profundezas da intimidade. Então, sombra é tudo aquilo que a gente quer jogar para debaixo do tapete. Lá na nossa sombra está todo aquilo que nós podemos chamar do nosso lixo interno ou daquele nosso conteúdo que nós rejeitamos. Sabe quando a gente era pequeno, que alguém chegou para a gente e disse assim, quando a gente fez uma birra porque a gente queria uma boneca ou a gente queria um carrinho, e alguém chegou para nós e disse assim, pare com isso que isto é feio, o papai do céu fica triste, ou o papai do céu castiga quem é egoísta? Pois é. Aquele sentimentozinho que a criança sentiu
daquele dia e que escutou que Papai do Céu castiga ou Papai do Céu não gosta, aquele sentimentozinho não deixou de existir. O que foi que aquela criança fez? Ela escondeu aquele sentimento dentro de uma caixinha ou dentro da sombra. E aí, toda vez que esse sentimento retorna, porque ele vai retornar, porque ele faz parte de nós, aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, ele vai querer esconder aquilo. Por quê? Porque para ele ser amado, ele acha que ele precisa ser perfeito. Para ela ser amada, ela acha que ela não pode errar, ela não pode ter sentimentos que disseram para ela que eram feios, que Papai do Céu brigava, Papai do Céu castigava. Então, se o meu egoísmo ele é feio, ele vai me castigar, eu não quero ser castigada. Eu quero ser amada, eu quero ser acolhida, eu quero ser acolhido, eu quero ser aceita, eu quero ser aceito. Então, eu começo a pegar esses sentimentos e negar que eles existem em mim. E essa situação, gente, ela piora quando a gente adentra nas religiões. Por quê? Porque na religião a gente aprende que o bonito é ser caridoso, que o bonito é ser fraterno, que o bonito é ser tolerante, que o bonito é ser isso, é ser aquilo, aquilo outro. E a gente não se vê assim. A gente não sente esses sentimentos dentro de nós. E aí, aquela criança lá atrás, que Papai do Céu ficava triste e brigava com ela ou poderia castigá-la, começa a ter um reforço negativo através da religião. Não que os conceitos estejam errados, os conceitos estão certos. Os conceitos crísticos, eles estão corretos. Eles nos convidam à fraternidade, solidariedade, alteridade, ao não egoísmo, enfim, tudo isso está certo. O que é errado é a forma como a gente entende isso e passa a querer fazer isso estar na nossa vida. Nós começamos a negar o que realmente somos para começar a querer viver aquilo que a gente ainda não é. Só que tem um problema. Isso que a gente é que vai dar a base para o que a gente quer ser. Então, se eu nego que eu sou egoísta, eu jamais serei fraterna. Porque esse egoísmo vai continuar sempre existindo, porque eu não assumo ele dentro de mim, eu não aceito ele dentro de mim, eu não olho para ele, e aí simplesmente os outros vão ser egoístas, os outros vão ser isso. Eu não sou egoísta, eu sou caridosa, eu sou fraterna. Então eu vou fazer tudo pelos outros. Eu vou aquela pessoa que me dou incessantemente pelos outros. Eu faço tudo, eu não consigo dizer não. Eu não consigo dizer não porque eu quero ser aprovada pelos outros. E nessa questão de ser aprovada pelos outros, eu simplesmente também estou sendo egoísta, porque eu quero que os outros dependam de mim. Porque se eu me sinto necessária para alguém, eu alimento a minha baixa autoestima. Alguém precisa de mim, fulano precisa de mim, cicrano precisa de mim. Não, porque fulano não vive sem mim. Meu filho precisa de mim para fazer isso, minha filha precisa de mim para fazer isso, meu marido, minha esposa. Gente, as nossas relações, elas são de interdependências. Então, nós dependemos de fato uns dos outros. Mas nós não somos imprescindíveis um na vida do outro. Se nós faltarmos na vida do outro, a outra pessoa não pode morrer porque a gente não está lá. Se uma pessoa não está na nossa vida, nós não podemos morrer porque essa pessoa não está na nossa vida. Nós temos que entender que são os ciclos e que todos nós passamos um pela vida do outro. Então, o que a gente não percebe é que essa coisa de fazer as pessoas dependerem da gente é egoísmo. Porque eu quero que a pessoa dependa de mim, fique presa a mim, fique completamente submissa a mim, eu seja a coisa mais importante da vida dela. E isso é egoísmo. Então, veja que aquele egoísmo que eu não assumo, ele não evapora. Ele se ramifica de uma maneira escondida para outras áreas da minha vida, de outras formas, de outras maneiras. Então, tudo aquilo que eu rejeito dentro de mim não deixou de existir. E aí eu já começo a fazer uma pergunta. O que é que eu e você
nesse momento, rejeitamos em nós? O que é que a gente nunca quer ver? Eu acho que isso é uma pergunta bacana para a gente começar essa nossa semana. Por medo de sermos vistos como somos, nossas relações ficam limitadas ao nível superficial. Resguardamo-nos e fechamo-nos intimamente para sentir-nos emocionalmente seguros. Como a gente tem medo de se mostrar insegura, ciumenta, avara, possessiva, egoísta, que mais frágil também, frágil, a nossa fragilidade, que mais dependente, raivosa, ranzinza, azedo, azeda. Como a gente tem medo de se mostrar, e aí o que é que a gente faz? A gente começa a ter relacionamentos superficiais. Eu não me aprofundo nas relações, porque eu não quero criar uma intimidade com a outra pessoa que favoreça o meu verdadeiro eu vir à tona. Então, eu simplesmente me escondo. E aí, o que é que acontece? Eu vou criando relacionamentos superficiais. E quando esses relacionamentos ameaçam ter mais profundidade, ou eu reforço a minha máscara para me esconder, ou eu me afasto para que eu não possa ser vista. E quando, porque ninguém consegue viver uma mentira há muito tempo, né, gente? Quando o meu verdadeiro eu explode em algum momento, aí é a morte. Aí é a morte. Eu fico arrasada, eu fico destruído, eu me sinto mal, eu passo a me recriminar, e a recriminação nada mais é porque eu não consegui manter a minha máscara, eu não consegui esconder quem eu era. E a gente não percebe esses movimentos de uma forma muito verdadeira. Presumimos que o não ver resulta em não ter. Ah, porque eu não vejo, eu não quero ver essa minha característica, eu não tenho. Então, eu sou um poço de perfeição, eu sou um poço de candura, sou um poço de doçura. E eu não sou nada disso! Eu não sou nada disso! Então, eu acho que porque eu não quero ver, eu não tenho. Não, eu perdoo. Não, eu perdoo. Eu só não quero ver a pessoa. Mas eu perdoo. Afinal de contas, tem um ditadozinho que diz assim, né? Quem tem com que me pagar não me deve nada. Já ouviu alguém dizer isso? Pois é. Em verdade, não nos livramos de nosso lado recusado simplesmente porque fechamos os olhos para ele, mas porque mesmo assim continuará a existir na sombra de nossa estrutura mental. Incapaz de voar, olha essa analogia que o Hamed vai fazer agora. Para tudo que você está fazendo e escuta isso. Incapaz de voar, o avestruz, embora seja uma das maiores aves, esconde a cabeça no primeiro buraco que encontra à sua frente, quando ele se sente acuado e amedrontado. Amedrontado. Esse comportamento do avestruz é uma metáfora adequada para demonstrar o que tentamos fazer conosco quando negamos certas realidades da nossa natureza humana. As coisas ignoradas geram mais medo do que as conhecidas. Gente, essa metáfora é fantástica. E aí eu vou trazer aqui para várias situações. Vamos começar com a situação que eu me deparo com ela mensalmente dentro dos meus cursos, que é o medo de se expor, o medo de falar em público, o medo de colocar o que a gente pensa. A gente pode ter esse medo, gente, em várias situações, de várias formas diferentes. Pode ter gente que não tem nenhum medo de falar em público, mas quando se trata de falar dos sentimentos dela de uma forma privada, o bicho pega. Então, esses medos, eles são muito relativos. Mas, o que é que acontece? Quando a pessoa tem medo de falar em público, quando ela tem medo de se expor, ela se esconde. Ela foge o tempo todo das possibilidades ou das oportunidades que ela tem de se mostrar. Ela simplesmente coloca a cabeça dentro do buraco, com a desculpa de eu não consigo,
eu não dou para isso, eu não sei fazer isso, e por aí vai. E aí o que é que a gente faz? A gente coloca a nossa cabeça dentro do buraco feito avestruz, com medo e com receio da gente ser visto ou vista. Quando nós estamos em relacionamentos, e que algumas pessoas têm essa característica muito forte, e que esse relacionamento começa a se aprofundar e que pode levar a uma intimidade, onde a outra pessoa vai passar a me conhecer de forma mais profunda, o que é que a pessoa faz? Foge, some, se esconde, bota a cabeça no buraco para não ser vista, para não ser mais encontrada. Por quê? Porque ela não consegue conviver com aquilo que ela é. E ela não consegue viver com a possibilidade de ser rejeitada por ela ser exatamente o que ela é. Então, ela se esconde atrás de uma perfeição que não existe e muitas vezes ela vai fugir de relacionamentos para não ser vista autenticamente. São 2 exemplos, só que eu estou trazendo, existem inúmeros. Na área profissional, quando a gente não confia na nossa capacidade, por exemplo, nós podemos negar boas oportunidades de trabalho, de crescimento, única e exclusivamente porque nós temos medo do desafio. Então, gente, o nosso medo, ele fala muito mais de nós do que de fora. Eu sempre digo isso. E é verdade. Quando a gente começa a ter a coragem de olhar para essas sombras, para estes medos, nós vamos descobrir as raízes dele dentro de nós. E vamos encontrar coisas que a gente não quer, coisas que a gente não gosta, coisas que a gente não queria ter, mas a gente tem, a gente é. E aí eu quero lembrar uma outra frase muito bacana do Hamed. Quando ele diz para a gente que sentimentos e emoções nem são bons nem são ruins, eles apenas demonstram o estágio evolutivo em que nós nos encontramos. O que é bom ou ruim é o uso que a gente vai fazer destes sentimentos e destas emoções. Por isso, meu amigo e minha amiga, quero deixar hoje para esse nosso início de semana este convite para que nós possamos fazer este mergulho dentro dos nossos medos e dos nossos receios. E mais ainda, dentro do processo de autoconhecimento. A autoaceitação é um caminho para a nossa saúde mental, nossa saúde emocional e para os nossos relacionamentos mais equilibrados. Primeiro conosco mesmo. Porque quando eu não me aceito como eu sou, eu não tenho paz interna. Eu não tenho sossego na minha vida. E aí eu vou criar diversos problemas. Eu posso criar tiques nervosos para fugir daquilo que eu não quero ver, daquele sentimento que eu reprimi. Eu posso ter processos de depressão, eu posso ter processos de, enfim, muitos processos psíquicos, quando não tenho adoecimentos físicos, que vão me levar a encobrir aquilo que eu realmente não quero ver. Então, mergulhar na nossa sombra, dar um tibum, como eu costumo dizer, é um risco. Às vezes, as águas poderão estar bastante turvas. E a gente pode ter um medo muito grande de olhar para aquela água que é escura. Mas aquela água escura somos nós. Somos nós mesmos. E nós a conhecemos. O que a gente não quer é vê-la ou encará-la. Mas na hora que a gente der o nosso mergulho, nós vamos ver que gradativamente essa água ela vai clareando. Ela vai ficando menos turva, ela vai ficando cada vez mais clara. E daqui a pouco nós começamos a navegar com uma certa tranquilidade. Não é fácil, não é simples, é desafiante, mas é extremamente gratificante e libertador descobrir quem nós somos. Aceitar os nossos limites, aceitar as nossas fraquezas, aceitar as nossas fragilidades, encarar os nossos medos e os nossos desafios. Portanto, meu convite para você, esta semana, pense com carinho nisso, mergulhe em você. Não consegue fazer só, dificilmente a gente consegue, vá em busca de ajuda, procura uma terapia. Só temos a ganhar quando a gente tem a coragem de nos autodesvendar. Boa semana para você, com menos medo,
de ser quem você é. Um beijo, fica com Deus e até a próxima segunda-feira.